Salve, salve nação corintiana! Salve, salve fiel! Muito boa tarde! No ar, mais um boletim da Fiel, trazendo para vocês informações e também muito, mas muito esclarecimento de tudo que está acontecendo com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Todo dia, às 13 horas, de segunda a sexta-feira, entra no ar o Boletim da Fiel, onde aqui você é bem informado sem te enganar, né? Essa é a verdade. Tem muita gente aí que gosta de novelinha, aqui não tem novelinha nenhuma. Aqui realmente a gente mostra o que está realmente acontecendo com o nosso Corinthians. Bom, mas vamos lá, vamos trazer para vocês o que está acontecendo. E hoje a gente vai falar sobre o acordo com a Caixa, né? Muita gente aí me perguntou ontem, durante a live, o acordo da Caixa. A gente vai trazer bem detalhado o que está acontecendo e para você não ficar por fora e entender como é o processo, tá? Vamos lá, a partir de agora. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal também, é muito importante a sua inscrição, então se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, ativa o sininho aí, e se você quiser fazer parte dos membros do canal, vem aqui fazer com a gente, beleza? Vamos lá começar a esmiuçar, né, tudo que está acontecendo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é sobre como é o processo desse acordo com a Caixa, tá? O Corinthians, ele emprestou dinheiro da Caixa Econômica Federal para a construção da Neoquímica Arena, né, que foi inaugurada em maio de 2014. De lá para cá, o Corinthians estava pagando, sim, todo o dinheiro que vinha da Neoquímica Arena iria para o fundo de pagamento, mas o que acontece? Esse fundo de pagamento, e me perguntaram bastante, e a gente vai falar, esse fundo de pagamento, ele acabou pagando somente os juros. E juros, cara, para banco é um absurdo. Então, desde 2014, a gente vem pagando juros. Quando chegou a pandemia, em 2020, o Corinthians entrou em acordo com a Caixa para o cancelamento, né, ou suspensão dos pagamentos. Por quê? Como você não tem jogos, e não tem... Na verdade, tinha jogos, mas jogos sem público. Você não tem como arcar com as despesas. Então, em comum acordo, a Caixa decidiu, falou assim, não, beleza. Então, já que vocês não têm condições de pagar, a gente vai suspender. E suspendeu. Aí houve um novo acordo a partir da volta da torcida lá em setembro, outubro do ano passado, quando realmente a torcida voltou aos estádios. Aí o Corinthians, de novo, entrou em acordo com a Caixa e falou assim, Caixa, olha, vamos realmente querer pagar, só que vamos fazer um pouquinho mais de caixa aqui, né? Um pouquinho mais de fluxo para poder te pagar. Concorda? Aí a Caixa falou, não, legal, então vamos renegociar. E foi renegociado. Então, desde 2020, quando o Corinthians estava conversando com a Caixa, a gente estava apenas discutindo valores ainda, né? E as diretorias, tanto da Caixa Econômica Federal quanto do Corinthians, eram reuniões praticamente mensais e minutas de contrato, aditivos do contrato, para que esse contrato pudesse ser realmente feito. Foram inúmeras reuniões e ontem, finalmente, o Corinthians publicou uma nota oficial, né, nessa noite de segunda-feira, um passo importante que eu vou falar para vocês que hoje o Corinthians pode dizer, estamos indo no caminho certo, estamos indo numa forma que a gente possa ter dinheiro e pagar as dívidas, não somente quitar a Neoquímica Arena, quanto a gente pode realmente reforçar a equipe, modificar a estrutura. Então, é real agora, o clube emitiu uma nota oficial e essa nota oficial, ela foi realmente publicada e o Corinthians sim entrou em acordo com a Caixa e assinou, né? A expectativa era 4 de julho, demorou um pouquinho, né?
demorou um pouquinho aí, 20, 23, 24 dias de atraso, mas saiu, graças a Deus, saiu aí esse comunicado. Então, vamos lá, vamos saber agora o que acontece e como vai ser o processo e quanto o Corinthians vai pagar, tá? Bom, primeira coisa, vamos lá, a dívida total do Corinthians com o BNDES, tá? A Caixa Econômica Federal, é proveniente, tá? E de todo o dinheiro que a gente pegou para a construção do estádio, e esse montante chegou a 611 milhões de reais. Então, hoje, a dívida ativa do Corinthians com a Caixa é de 611 milhões de reais. A ser quitado até 2041. Atenção, tá? Até 2041, o Corinthians tem que pagar essa dívida com a Caixa. Perfeito? Até aí, tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. A parcela vai ficar na casa dos 18 milhões de reais. Então, 18 milhões de reais a partir de 2025. Atenção, tá? Vamos deixar bem claro aqui para que não haja nenhum tipo de dúvida. Atenção, tá? Então, em 2025, o Corinthians começa a amortizar a dívida com pagamentos anuais de 18 milhões de reais. O Dário, beleza, entendi que a partir de 2025 a gente vai amortizar a dívida. Quer dizer, não vai ter mais juros, certo? Só que em 2023 e 2024, nós teremos que pagar 70 milhões de reais em juros. Em juros. Então, entre os meses, pode ser feito em parcelas trimestrais ou pode ser realmente feito uma parcela anual. Mas foi definido que são parcelas trimestrais que não devem passar de 70 milhões. 2023 e 2024 são pagamentos de juros. A partir de 2025, a parcela fica em 18 milhões de reais. Tá? Então é isso. Então faça as contas aí, né? Faça as contas aí. Não tem essa. Tinha gente ontem que eu estava acompanhando desesperado, falando que ia ser 70 milhões por mês, por temporada, por ano. Não é assim, tá? Dívida 611 milhões. 611 milhões. O Corinthians paga 70 milhões de 2023, 70 milhões de 2024 de juros. E a partir de 2025, amortiza a dívida em 18 milhões de reais. Beleza? Tudo aí tá certo? Então é isso, tá? Então o Corinthians, tá? Começa a pagar a dívida a partir de 2023. Toda a grana que render esse ano, fica nos cofres corintianos. Perfeito? Tudo que acontecer na Neoquímica Arena, camarote, bilheteria, o que acontecer fica nos cofres corintiaos. Perfeito. É isso que a gente realmente queria passar para vocês, tá? E o que acontece? O que acontece com o Corinthians a partir de agora, tá? O Corinthians, tá? Esse acordo, ele faz com que o Corinthians possa, a partir de 2025, pagar uma parcela muito pequena, tá? 18 milhões de reais. Eu acredito que em 5 jogos a gente consegue fazer esses 18 milhões de reais. O restante fica aos cofres corintianos. Então, não mais vai para o fundo de pagamento, mas o Corinthians consegue girar o dinheiro, como está girando esse ano. Então, o que está acontecendo é que esse ano não tivemos atraso de salários, esse ano não estamos vendo o Corinthians sendo cobrado na justiça por falta de pagamento desse ano, mas dos anos anteriores, tudo bem, não está. Então, o dinheiro que está entrando do caixa do estádio está vindo para o Corinthians. Isso é muito importante porque o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. É o que eu falo para vocês. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Junto com a torcida, o Corinthians consegue se pagar, né? E não precisa nem patrocínio. Basta apenas a diretoria do Corinthians saber utilizar o dinheiro. Montando uma equipe forte, montando uma equipe que busque títulos, que brigue por títulos, o Corinthians está no caminho certo.
Vale lembrar que o acordo, tá? Esse acordo passou por unanimidade entre os conselheiros, tá? E toda a diretoria do Corinthians, entre o Coli também. Então, tudo isso que foi feito foi de uma maneira concêntrica, né? E todos que puderam acompanhar realmente perceberam que o acordo foi muito bom. Para aqueles que falam que o Corinthians vai devolver estádio, que o Corinthians não sei das quantas, cara, isso daí é uma besteira. Isso é uma besteira. Então, parabéns ao Duílio Monteiro Alves, parabéns à diretoria do Corinthians, parabéns ao doutor Herói Vicente, que comanda a equipe jurídica do Corinthians, que conseguiram trazer essa fonte de renda ao Corinthians, que a gente vai ver aos próximos anos, e as que nossos filhos, nossos netos, poderão acompanhar um Corinthians muito mais forte do que foi esses últimos anos, tá? E como eu falei, o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. A renda em bilheteria na temporada chegou a 54 milhões de reais. Só nessa temporada. O Corinthians tem hoje quase 55 milhões de reais no total. São 23 milhões do Brasileiro, 15 milhões, quase 16 milhões da Libertadores, Paulistão, 12 milhões, Copa do Brasil, 4 milhões. E esses números dizem que o Corinthians está no caminho certo. Quando você tem uma equipe forte, quando você tem uma equipe com atletas bons, um técnico excelente, dinheiro faz dinheiro. Então, a ocupação do estádio é muito maior. E a tendência desses números é aumentar cada vez mais. A tendência do Corinthians é, daqui a alguns anos, fazer uma alteração, inclusive, na estrutura do estádio, aumentando as arquibancadas, tanto da Norte quanto da Sul. O Corinthians pode fazer isso, há fundação para isso, pode começar a construção daqui a alguns anos e aumentar a capacidade do estádio em pelo menos mais 20 mil pessoas. Hoje a gente chega a 49 mil. A gente pode aumentar para mais 69 mil, quase 70 mil pessoas. E dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Então o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Então a Caixa Econômica Federal e o Corinthians conseguiram entrar no consenso e o Corinthians começa agora a fazer dinheiro. Mas tem um outro porém ainda que precisa ser definido, que é o quê? O acordo com a Odebrecht, que é a construtora. Há uma quebra, né, de contrato, digamos assim, entre a Odebrecht e o Corinthians. O Corinthians deve ao Odebrecht e a Odebrecht deve ao Corinthians. Só que é uma empresa que passou por diversas dificuldades aí, com o Lava Jato, um monte de histórias aí, e o Corinthians está, de novo, conversando com ela para que ache um consenso, né? Que seja aí liberada essa dívida, tanto do Corinthians quanto do Odebrecht. O Odebrecht deixou de fazer vários acertos no estádio e o Corinthians deixou de pagar algumas coisas a eles. Então, o Corinthians também trabalha nessa frente hoje para que consiga a quitação também do Odebrecht. E conseguindo a quitação do Odebrecht, o Corinthians, daqui a alguns anos aí, vai ser um gigante no futebol sul-americano, porque o dinheiro é totalmente do Corinthians. E a gente está falando aí, trouxe esse número de 54, 55 milhões de reais, até esse meio de temporada, podemos chegar a 90, 100 milhões de reais somente com bilheteria. Somente com bilheteria. Cara, isso aí gera muito, mas muito benefício ao clube, benefício ao time, benefício à torcida. Então, é isso que a gente vem falar. Parabéns aí, parabéns ao Duílio Monteiro Alves, parabéns aí à equipe jurídica do Corinthians, principalmente ao doutor Herói Vicente, que fez um trabalho gigantesco, está fazendo um trabalho gigantesco, e a profissionalização do Corinthians, né, com compliance, com a Falcone e também com a KPMG, né? Então saímos um pouquinho hoje, né, da estrutura do Corinthians, de falar de jogadores, de mercado, para tratar de um assunto muito importante, que é o acerto com a Caixa. Então é isso, meus amigos. Olha, lembrando que hoje à noite, às 7 horas da noite, teremos live no canal. Às 7 horas da noite chega aqui mais uma live com muita informação, muito bate-papo e com notícias realmente verificadas. Então é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a noite, te espero lá. Não esqueça de deixar seu joinha, não esqueça de se inscrever e olha, vai Corinthians sempre. Fui e
Ai, Corinthians!